Bom, então vamos nessa. Hoje a gente vai falar sobre um tema que eu tenho um enorme carinho e acredito que possa ser inclusive o tema mais importante que já foi falado aqui nesse canal. Hoje a gente vai falar sobre emprego, hoje a gente vai falar sobre sucesso e principalmente hoje a gente vai falar sobre dinheiro. A gente vive um país que a maioria da população ela é endividada, né? Mais de 50% aí tem alguma dívida aí no cartão de crédito, tem um nome sujo, vive endividada e aí passa mês sobre mês pagando dívida e aí isso gera uma bola de neve, uma sociedade é absurdamente endividada, não tem a menor cultura sobre educação financeira, não sabe estruturar, não faz ali, pelo menos a maioria, não faz uma planilha, não sabe quanto gasta, com o que gasta ali ao longo do mês, e aí isso gera uma população muito dependente do Estado e muito dependente aí de um sistema financeiro que precisa ficar acudindo nas mais diversas situações. Só que todo esse problema ele não é necessariamente culpa exclusivamente dos sujeitos. Tudo isso é resposta de um sistema que começa lá quando a pessoa é criança, lá no sistema de ensino ali, quando o sujeito ele começa a ter ali os primeiros contatos com o ensino. Na escola, quando a gente começa ali a ter os primeiros contatos, nos ensinam as disciplinas. A gente começa, né? A não ser que a pessoa aí já tenha tido um contato com a educação infantil, e aí é um modelo diferente. Mas ali no ensino fundamental, ela começa ali a ter contato com história, contato com ciências, contato com português, contato com matemática. E a esse primeiro contato, você entra numa escola e você começa a entender que você tem horário para chegar, que você tem horário para sair e existem tarefas que você precisa executar. Só que o problema é que esse modelo de ensino transforma as pessoas a serem vendedoras de tempo. O objetivo principal ali da escola é formar sujeitos preparados para o mercado de trabalho dentro de uma estrutura que funciona leis trabalhistas, que é o CLT, na qual você precisa, aí, na maior parte das vezes, trabalhar 5 vezes na semana, a não ser que você tenha um regime diferente aí, por exemplo, na escala 6x1, que tá em uma luta para se retirar isso efetivamente, mas aí você trabalha de segunda a sexta, 8 horas por dia, e aí esse modelo que a escola vai treinando o sujeito desde que ele é muito pequeno. Só que esse é um modelo que é absurdamente medíocre. Por quê? Quando você começa a trabalhar, você começa a vender o seu tempo, todo o trabalhador nesse regime, ele não é necessariamente uma pessoa ali que oferece o serviço, também tem esse ponto, mas ele é, acima de tudo, um vendedor de tempo. E aí esses vendedores de tempo, que são os vendedores formados pela escola, eles vendem o seu tempo para um único cliente, seja para uma empresa ou seja para o Estado, no caso do serviço público. Só que quando você vende o seu tempo para um único cliente, você perde a possibilidade de você escalar. E quando você não escala, você naturalmente você ganha pouco. Não importa necessariamente o trabalho, não importa necessariamente a função, é claro que há aí algumas variações aí de cargo, mas quando se está dentro desse modelo de vender tempo, você acaba ganhando pouco. E se ganha pouco, porque justamente existe uma enorme limitação. Todos os dias, independentemente da estrutura social que a pessoa seja ela pobre, seja ela classe média, ou seja ela uma classe média alta ali, todos os dias de todas as pessoas têm 24 horas. O que significa que você só pode vender uma quantidade determinada de tempo. Dentro de um emprego, por exemplo, você não consegue vender mais do que 8 horas por dia. Você pode, até alguns casos isso acontece, só que no entanto é uma diferença muito mínima. A remuneração aí referente por essa venda de tempo é muito pequena. Só que aí é justamente esse modelo aí que a escola ensina, de que você precisa ter um único emprego, ter um único cliente ali e vender o seu tempo aí de forma limitada, sem essa possibilidade de escalar.
Esse modelo medíocre torna com que as pessoas elas fiquem dependentes aí de outros tipos de auxílio, porque elas não conseguem ter uma renda suficiente aí para fazer outras coisas da vida delas. E tudo isso começa porque dentro da escola, a escola não ensina as pessoas a como o dinheiro funciona. No máximo, o que a escola ensina é demonstrar ali a utilidade, como utilizar o dinheiro. Entender, por exemplo, que se você vai no mercado e compra alguma coisa que custa 10 reais e você tem uma nota de 20 e você fica com 10 reais de troco, isso não é entender como o dinheiro funciona, isso é apenas compreender a sua utilidade, como você utiliza ali ele dentro da sociedade, como ele se estrutura no capitalismo. Só que isso não é a funcionalidade do dinheiro e não é assim que ele se reproduz na sociedade capitalista. E quem consegue aí entender a lógica, quem consegue compreender aí como o dinheiro funciona, começa a compreender, por exemplo, que para você sair desse sistema medíocre aí, que é ensinado pelas as escolas, você começa a perceber que você precisa gerar valor, você precisa ter várias fontes de renda, você não pode ser dependente exclusivamente de uma única fonte de renda e você precisa resolver problemas. Qualquer outros pontos aí que traga referente divergente disso é apenas balela, é apenas perca de tempo. Ou então entra nesse modelo aí de ensino que ensina as pessoas a serem vendedoras de tempo. E é justamente esse modelo de vendedor de tempo que é isso que a escola ensina, independentemente ali do grau, a não ser que você tenha uma estrutura que já conseguiu aí fugir dessa bolha e consiga novas possibilidades para gerir aí de forma diferente o seu tempo e as suas condições. Porque no fim das contas a escola não lhe ensina a sair do sistema, muito pelo contrário. O que a escola ensina é você ficar preso dentro do sistema e não sair dele. Não ser independente, não conseguir autonomia, não criar seu próprio negócio, não desenvolver suas próprias habilidades e as suas individualidades. O que o sistema ensina é você ser dependente, ser um vendedor de tempo e ficar aí dependendo de político, dependendo aí de políticas que lhe auxiliem aí financeiramente, porque você não consegue por conta própria, já que você tem um único cliente e você não consegue escalar, conseguir aí suas próprias ferramentas para empreender. E esse debate aqui que a gente acabou de ter, isso é só o começo, isso é só o início aí de um problema muito maior aí, que eu pretendo estar trazendo como debate e conversando sobre isso com vocês. Se você tiver interesse aí, me segue aí, que a gente vai falar sobre esse conteúdo ao decorrer do tempo. Se você quiser aí trazer para seu filho, para sua filha, para seu primo ou alguma parente aí que você vê que precisa dessas habilidades relacionadas, por exemplo, com língua portuguesa e matemática, o link vai estar aí na descrição de um material, entre outros conteúdos aí para ajudar nesse processo. E no mais, nos vemos na próxima.